Bom, hoje eu vou falar um pouquinho do A Economia Política da Grande Recessão, que é um texto do Joseph Shunara, um dos poucos textos dele também que tem em língua portuguesa. Eu acho esse texto e o do Kleiman, que eu já fiz um vídeo, eu acho eles os dois melhores textos assim que combina elementos mais teóricos, né, com uma análise de realidade, que tem em língua portuguesa. Os dois autores são muito próximos, né? Ambos vão partir da lei da queda tendencial da taxa de lucro, enfim, da lei do valor. Mas, então, assim, quem leu o texto do Kleiman pode, inclusive, pular as primeiras páginas desse texto do Shunara, que são as páginas em que ele vai falar, apresentar a lei da queda tendencial da taxa de lucro, tal como o Kleiman fez no texto dele que eu já indiquei. Mas o que eu acho esse texto, o que ele tem de particular em relação ao texto do Kleiman? Primeiro que não é uma análise só da economia norte-americana, então ele fala da China, ele fala, né, dos países, das economias emergentes, ele fala um pouco do Brasil, enfim, da história do surfando, né, quando o Brasil surfou na alta do preço das commodities. É um texto mais recente, é um texto do início de 2018. O texto do Kleiman, acho que ele pegava ali até 2015, se não me engano, até um pouco antes, então tem uns dados atualizados, já fazendo algumas previsões para o desfecho para os próximos rumos da economia. Mas o que eu queria destacar aqui, um elemento que tem no texto que eu acho que é muito bom, muito pertinente para a discussão atual, é com relação à intervenção, né, dos gestores políticos, do Estado, né, na economia. A discussão, né, eu postei até um texto no Twitter esses dias, mostrando que é uma discussão aqui sobre a economia brasileira, mas o autor está pegando ali bem a posição ortodoxa e a posição heterodoxa. Enfim, a posição ortodoxa é criticando o excesso de regulamentação, a intervenção do Estado, tarará. Do outro lado, a posição heterodoxa defendendo uma maior regulamentação, maior intervenção do Estado. Eu acho que o que essas análises perdem é que os gestores políticos, eles não são o real regulador da economia. Eles interferem, eles têm a função de tentar regular o real regulador da economia, que é o próprio capital, é a própria lógica do capital, que é personificada pelos gestores do capital, principalmente os gestores econômicos, que são os operadores diretos, assim, as personificações diretas do capital. Mas por que eu acho esse texto muito bom? Porque tem agora a grande discussão hoje do poder, né, desses gestores políticos corrigir os sumos da economia, principalmente agora via a flexibilização quantitativa, né, pela emissão de moeda, que é uma ideia basilar, né, da nova teoria monetária, da moderna teoria monetária, né? É, mas esse texto ele é muito bom porque primeiro ele utilizando uns dados do FMI, ele vai mostrar porque o grande exemplo, né, hoje para defender essas políticas, né, da flexibilização quantitativa, emissão de moeda, é a China, né? E aí o Shunara ele traz um dado do FMI mostrando que desde, né, da crise de 2008 para cá, a China manteve, né, uma taxa ali de crescimento parecida, um dos maiores crescimentos, ou o maior crescimento, né, econômico, mas para fazer isso, o Estado está tendo que expandir, triplicou a oferta de crédito. Então eles estão mostrando que como que não é o Estado, os gestores políticos que definem a dinâmica da economia, né? Eles têm uma influência direta ali, mas é respondendo à própria dinâmica da economia que é definida ali pela queda tendencial da taxa de lucro. Não definida, mas que tem na queda tendencial da taxa de lucro um momento preponderante. Mas também o que é interessante, outro elemento que é muito interessante nessa mesma direção, é quando o texto mostra
que os gestores políticos, aqui principalmente do exemplo que ele usa do exemplo dos Estados Unidos, eles já estão há muito tempo ampliando, né, essa flexibilização quantitativa, emissão de moeda, mas até agora o que eles o fizeram é transferindo esses recursos para a iniciativa privada, para os gestores, econômicos do capital, via compra de títulos. Então eles compram títulos e aumenta a liquidez da economia. Só que diante da baixa, né, da taxa de lucro, o que os gestores econômicos, né, o que os gestores das empresas estão fazendo? Eles estão pegando esses recursos e eles precisam, né, eles querem ter o maior retorno, e como a taxa de lucro está embaixo, o maior retorno não é via o circuito do valor, produzindo mercadorias para ir lá para o mercado vender. Não. Via especulação financeira. Então ele mostra lá que porque esse expediente não está dando certo, porque está inflando novas bolhas econômicas. Por isso que uma das bandeiras agora da moderna teoria monetária, de muitos autores ligados a ela, é o Estado emitir moeda, mas ele diretamente investir na economia, que é para garantir que não vai acontecer essa dissipação, né, desse excesso do aumento de liquidez na economia ser revertido para gerar novas bolhas econômicas. Bom, eu acho que assim, o texto tem muitos mais elementos para isso. É um texto que, para quem quer entender o que é o materialismo, é um texto fenomenal. Ele vai discutir também os sumos ao Trump, um pouco da política ali, mas sempre colado, sem fazer ilações, sempre colado nos fatos, na dinâmica da economia, né, então é um texto muito bom para quem quer entender o que é o materialismo. Bom, então é isso. Como sempre, acompanhe lá minha conta no Twitter, que eu tô postei um texto lá que eu comentei, quem viu o texto que eu postei lá tá vendo aqui que fiz alguma discussão, né, com relação a algumas coisas que eu coloquei lá, enfim. E nos vemos nos próximos vídeos.